Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, ao episódio 3 de No Fear, Não Conhecerás o Medo, a parte 3 da Batalha de Quel'The, onde nós vamos continuar a saga do grande reboot Guilliman, Rob G pros íntimos. Por quê? Porque o Roberto Guzmão aqui odeia apelido, então a gente vai apelidar ele de tudo que é nome com R e com G, porque é mais engraçado. Mas o reboot Guilliman, no caso, ele está liderando agora uma luta que ele por alguns momentos considerou perdida. Ele foi traído de uma forma brutal, isso era uma coisa que ele nem cogitava, e a traição realmente doeu. Muita da sua legião foi dizimada, ele perdeu contato com as tropas lá embaixo, enquanto ele estava aqui na nave-mãe dele. Ele agora estava desesperado, lutando por si só, porque ele achou que o único jeito seria fazer os malditos filhos de Logar, os portadores da palavra, sofrerem o máximo possível. Então, por algum tempo, até mesmo o primarca dos Ultramarines ficou desamparado e sem motivo para continuar. Mais uma mensagem da superfície lhe deu esperança, e nós vamos agora continuar com os eventos que vão suceder em Quel'The, tanto na superfície quanto no espaço. Bem, lembrando do episódio passado, a Magus Mer Edvin Tavar, eu não vou falar mais o nome dela inteiro, a maga Mer, porque é uma maga, e essa maga mecânica, conseguiu utilizar um Kill Code, um código especial para neutralizar o Scrap Code, o código demoníaco que as forças do caos utilizaram para bloquear a comunicação. Porém, as forças do caos continuavam com o centro de comando espacial e eles conseguiram cortar a transmissão dela antes dela dizer onde é que era o ponto central de comando de toda a grade defensiva automática, não, né? Porque tem o comando central. Mas o planeta de Quel'The era um planeta de fronteira para os planetas de ultramar, e ele foi blindado com um sistema defensivo incrível, e o sistema defensivo estava nas mãos dos traidores, e eles estavam utilizando esse sistema para atirar no sol. Felizmente, eles não decidiram destruir as naves dos Ultra Smurfs. Por quê? Porque eles tentaram capturar as naves intactas. Então, uma luta brutal de mano a mano, e naves dos Ultramarines estavam sendo tomadas, mas num passo muito lento, né? Porque é difícil tu matar os super soldados que estão lá dentro, e agora a tripulação e os soldados se defendendo. Os Worldbearers realmente estavam numa guerra de atrito para dominar as gigantescas naves no espaço. E agora a Mer conseguiu mandar a mensagem, e o reboot Guilliman recebeu. Ela comunicou para ele que ela pode eliminar totalmente, graças ao Kill Code, os scraps em todos os sistemas, mas ela vai precisar do comando central, e ela pode retomar as defesas automáticas, com isso virando a batalha. O reboot Guilliman já deu um sorrisinho. A vingança sempre é plena, preenche a alma e engrandece. Porém, aonde eles estavam agora, a Mer e os seus soldados, no caso, e as tropas, tanto dos mecânicos quanto dos Ultramarines estavam junto com ela, não tinha capacidade de fazer isso. Eles precisariam ir para outro local, o Hall das Guildas. Esse Guild Hall era um local mais centralizado, e ali tinha um subsistema do sistema de defesa automático. Por quê? Caso a parte na atmosfera, os Ultramarines não são idiotas, caso o comando central no espaço seja destruído, por exemplo, ou perca contato com o resto da defesa, no planeta existem outros pontos centrais aonde tu pode controlar as defesas automáticas. Então, se um ataque muito maciço destruísse o comando espacial, eles ainda poderiam do chão operar as armas lá em cima, senão elas iriam ficar inúteis, que nem um anel de um certo tirano no futuro, na Guerra de Badab. Quem viu lá sabe como é que os Ultramarines fazem suas defesas. Então aqui, essas defesas automáticas na atmosfera precisavam ser retomadas, mas para isso
ela precisava de uma antena maior e eles agora fizeram como seu objetivo tomar uma posição aonde eles poderiam controlar as forças das defesas automáticas, mas tem um porém. Isso só vai dar certo se a central no espaço for neutralizada, então ela agora depende que o Reboot Guilliman consiga localizar e destruir essa defesa, no caso, a central de comando que está na mão dos traidores, para poder assumir todo o poder de fogo. Vamos ver o que vai se suceder. No caso, junto com ela, nós temos o Remus Ventanos. O Remus conseguiu vencer as tropas que estavam tentando tomar esse antigo palácio do governador que ele estava agora, e ele reuniu seus homens e falou para eles a situação. Nós precisamos retomar a comunicação com o espaço. Aqui não podemos, apenas uma comunicação limitada, e eles mandaram então para todos os canais amigáveis de Vox, no caso, que eles estariam indo agora pro Guild Hall. Os traidores podem ter interceptado essa mensagem? Até podem, mas provavelmente não, porque os traidores não estavam usando Vox, eles estavam utilizando uma espécie de criatura demoníaca familiar que conversa com eles. Então os Wordbearers estão escutando as vozes na sua cabeça, enquanto o pessoal dos Ultramarines está utilizando rádios com estática por causa do Scrap Code. Assim, eles agora fizeram ali a mensagem que eles estão indo para lá e forças aliadas devem se juntar ao ataque, e o Remus Ventanos juntou todo mundo que ele conseguiu, deixou para trás, aqui nesse Guild Hall, algumas reservas, uns soldados bem poucos mesmo, uma força esqueleto praticamente, e a missão dessa força esqueleto era manter ativa a comunicação local e tentar ao máximo pedir reforço para o ataque do Ventanos. Um momento bonito aconteceu, porque, né, sabe que eu tô fazendo isso aqui como se fosse um filme. Aí o Ventanos chega assim pro soldado que se voluntariou para ficar para trás, sabendo que ali é o alvo provável de um contra-ataque gigantesco dos Wordbearers. Quem ficar para trás provavelmente não vai sobreviver. O Ventanos coloca a mão no ombro dele e diz: você é um ótimo soldado, você dá orgulho a nome da nossa legião e ao Primarca. E o soldado diz: estou apenas fazendo meu dever, senhor, conto com você, por ultramar, pelo imperador, pela vingança. E agora ele iria para lá. O Ventanos juntou o seu exército e foi em direção ao Guild Hall. E no caso, os traidores, não por ter interceptado a mensagem dele, mas por ter observado o movimento e sabendo da importância desses pontos secundários de comando das defesas da atmosfera, tinham mantido uma guarnição nesse local. O livro diz que era uma guarnição numericamente significante e com armas e bem equipada, com armas pesadas, bolters pesados e artilharia. E caso eles utilizassem isso aí, eles poderiam parar o avanço das forças do Ventanos ou até mesmo destruí-las. Porém, aqui vem a parte do livro que diz que os Wordbearers estavam esperando e não atirando. Eles puxaram as espadas anatema, ou espada de energia, ou machadão, e eles ficaram esperando os Ultramarines atacar eles. O quê? Sim, os Wordbearers acreditavam que essa força que estava contra-atacando aqui era um grupo pequeno, insignificante, de Ultramarines desesperados, praticamente sem munição, que estavam vindo para tentar vender a vida deles pelo maior custo possível para os seus inimigos. Então eles achavam que eles estavam só fazendo um ataque banzai aqui e eles iriam todos ser dizimados facilmente. É raro bruto, é raro feio. Pro pessoal que porta a palavra, eles não sabem ler a situação. Esse ataque foi feroz, violento e avançou rapidamente. E agora os
bolsões de World Betters que tinham avançado idioticamente, sem apoio nenhum, deixando as armas pesadas pra trás, pra enfrentar o pessoal no mano a mano. É a mesma coisa que tá jogando CS, e em vez do pessoal ir com a equipe, eles puxam a faca e vão pulando no meio pra tentar atacar o cara do meio com a faca. Seria uma coisa desse tipo. E aí, os World Betters foram eliminados em grandes números e os Ultramarines conseguiram tomar o Guild Hall de uma forma relativamente rápida. Para a proporção de força que tinha aqui, deveria ter sido um combate bem mais acirrado, mas devido à soberba imensa dos World Betters achando que já estava vencido, eles perderam a rodada. E agora, o que aconteceria? Infelizmente, para os nossos Ultra Smurfs, os World Betters não são completamente imbecis. Vendo que esse local foi tomado e descobrindo a força do ataque, o comandante dos World Betters juntou o máximo de força possível e veio pra cá. Ele sabia que esse lugar não pode ficar na mão das forças lealistas, porque esse aqui é um ponto estratégico importante, porque ele tem acesso a defesa orbital, e se os Ultramarines tiverem algum shenanigan, que eles peguem a defesa orbital de novo, aquele negócio de capturar as naves e ter a vantagem numérica nas naves depois, vai acabar, porque eles podem destruir as naves com gigantescos canhões de plasma e laser na atmosfera. Então isso não poderia acontecer, e as forças traidoras vieram pra cá com força. Felizmente para os Ultramarines, os traidores estão espalhados por todo mundo, então eles vão ter que juntar as tropas aqui. Isso vai levar um certo tempo, mas conforme mais e mais horas se passavam, mais traidores avançavam em direções e novos frontes de ataque aconteciam. Os Ultramarines atacavam e perseguiam os traidores, depois reposicionavam-se de forma tática, voltando para uma linha de defesa, evitando perseguir demais e estender a sua linha, mantendo uma defesa coesa e tentando lutar em força. Conforme a munição ia ficando escassa, eles se retiravam e reagrupavam. Junto com a força dos Ultramarines, existia 20 mil soldados da guarda da Solar Auxilia, membros dos esquitares, dos mecânicos de verdade, porque os traidores também estão utilizando esquitares traidores aqui, desgraçados. Esses aí dos Dark Mecânicos possuídos pelas forças do caos, esses são do mal. E também existia 2 tetrarcas, o pessoal ali do alto comando do Reboot Guilliman, que tá lutando com as forças aqui defendendo a Guild Hall. Então, conforme o tempo foi passando, os defensores tiveram que ceder mais e mais terreno e provavelmente tudo ia cair. Mas no caso, o que eles precisavam era ganhar tempo. A Magamare conseguiu utilizar o sistema e limpar o scrap code desse ponto, e agora ela poderia conectar com a defesa automática lá em cima. Porém, no momento que ela fizer isso, ela tem que fazer quando o ponto central estiver desarmado, senão os traidores podem tentar novamente utilizar permissão de administrador, termo mecânico avançado, eu sei, para cortar o acesso dela e bloquear esse node. Então ela só vai poder conectar uma vez, e quando ela fizer isso, ela tem que ter certeza que ela vai ser o ponto de comando de administração maior no sistema, senão eles podem cortar ela e aí ela não vai conseguir ter acesso a nada. Ela agora depende do Reboot Guilliman na atmosfera. Enquanto isso, as tropas no chão vão fazer o possível para dar a ela mais tempo, e os World Betters não estão deixando barato. Conforme o tempo foi passando, forças blindadas imóveis dos World Betters, tanques super pesados e algumas titãs começaram a se aproximar. Por mais forte que seja um super soldado contra um canhão de uma titã, tu não tem muito o que fazer. Conforme essas forças caóticas foram se aproximando com esse seu poder de fogo imenso, a linha dos Ultramarines começou a ceder e ceder, tentando preservar o máximo possível o seu número de soldados e tentando vender terreno em troca de sobrevivência, porque eles precisam de cada um vivo para lutar aqui.
E conforme as titãs do caos foram avançando, as tropas do caos em frenesi, os cultistas fanáticos avançavam loucamente contra os ultramarines, que poupavam munição, dizimando eles no mano a mano, antes de ser atingido por canhões a longa distância e tendo que se abaixar para se proteger, porque tanques pesados estavam vindo, junto com World Bearers equipados agora e atirando com bolters pesados a longa distância, armas melta e outras coisas absurdas que conseguem destruir até mesmo a blindada armadura de ceramite dos ultramarines. E conforme os traidores foram avançando, parecia que era impossível pará-los, mas no momento que uma titã traidora começou a carregar a munição para atirar no hall da guilda, um enorme tiro de plasma incandescente no calor de um sol atingiu o escudo void daquela titã traidora e a dizimou. As forças traidoras olharam lá para cima e os malditos ultramarines conseguiram chamar reforço. O pedido no rádio realmente chamou ajuda. Duas titãs lealistas, junto com mais tropas dos auxiliares da Solar Auxilia e novas forças dos ultramarines de duas divisões que conseguiram sobreviver e se reagruparam, se juntaram às forças dos defensores, agora se chocando. Mesmo assim, mesmo com esses reforços, os ultramarines estão em menor número porque as forças traidoras estão se concentrando, mas as forças traidoras têm a desvantagem de ainda ter vários que estão a caminho, e eles com o tempo eles vão vencer, de certeza, porque eles têm total vantagem numérica aqui. Mas a questão é que eles precisam esperar os seus reforços, então os ultramarines, junto com os novos reforços que chegaram das duas titãs lealistas, agora, né, e claro, né, 20 mil soldados da guarda também, tá, vamos elevar o nosso pessoal da guarda, eles vão só morrer e tentar garantir que o inimigo, tipo, escorregue no sangue, tipo, machuque a costa e não consiga jogar. Sim, mas não importa, o importante é participar, vai equipe, muito bom. É porque o soldado básico, cara, eles estão fodidos, mas de um jeito, meu amigo. Mas no caso, eles vão lutar aqui pelo Imperador, por Ultramar e por tudo que é de bom. Eles vão defender a linha, mesmo que eles morram fazendo isso. E enquanto isso, os traidores agora, com duas forças super pesadas nos lados aliados, tiveram que preparar um novo ataque para essa nova ameaça. As titãs não se mexem numa velocidade imensa, é meio difícil tu mexer rápido uma coisa pesada assim. Então agora, um duelo de titãs iria começar e os soldados no chão, pelo menos poderiam saber que eles não vão estar sob o fogo pesado daquelas máquinas Deus. Enquanto isso, lá em cima, bem lá em cima mesmo, na nave capital dos Ultramarines, o Reboot Guilliman, finalmente, utilizando a lógica, conseguiu, e claro, os sistemas ali da nave dele, detectar aonde era o ponto de comando que os traidores estavam utilizando para comandar as defesas orbitais. Ele conseguiu, levou um tempinho, mas ele conseguiu localizar precisamente aonde estava o controle central dos traidores. Se esse node caísse, o próximo iria para a superfície, para o hall das guildas, aonde estariam as forças aliadas. Ele precisava ir para lá e dizimar esses caras, então ele juntou 50 dos seus melhores soldados, todos em armadura Terminator, e eles iriam utilizar um teletransporte. Um teletransporte no 40.000 é uma tecnologia, não é exatamente 100% segura e precisa. Para que ela seja segura, tu tem que botar no local onde tu vai se teletransportar um sensor de localização que ele consegue ver os objetos ao redor e ele vai te teletransportar para uma área segura. Por quê? Se tu for tentar se teletransportar e sem querer, querendo, meio que tu cai dentro de uma parede ou de uma mesa ou de qualquer coisa, a matéria não consegue existir em dois pontos ao mesmo tempo, então tu não vai se rematerializar naquela parte e teu corpo vai tipo cortar no meio. Não é legal que isso aconteça, é meio que uma morte extremamente idiota e dolorosa.
E ninguém quer arriscar isso aí, mas, no caso, o Reboot Guilliman presumiu que seria o melhor jeito de fazer. Por quê? A nave dele estava tentando ser... No caso, os traidores estavam tentando tomar a nave dele, e se eles ativassem os motores ou as armas, ia começar uma violenta batalha espacial que poderia levar muitas horas, talvez dias. E, querendo ou não, ele estava em desvantagem numérica total, e as naves traidoras estavam próximas demais para conforto. No momento que ele ativasse os motores, eles iriam fuzilar a nave dele. E ele começaria a batalha em desvantagem. A nave ia aguentar muito tiro, mas eventualmente ela também não é indestrutível. Já utilizando o teletransporte, é um jeito muito mais sorrateiro de fazer isso aí. E os inimigos não vão nem imaginar o que atingiu eles. Vai ser um ataque relâmpago e surpresa. Claro, o problema é o risco do teletransporte, e também a questão é que vão só alguns soldados junto com ele, não vai dar para fazer um ataque total, apenas os 50 nas melhores armaduras e equipamento. Então o pessoal tava... Já sabe aquela cena do filme que o pessoal bota as armas, se equipa, fica tudo em fila, assim, todo mundo pronto, e eles começam a andar na direção do teleportário. Aí todos eles e o Guilliman lá na frente. Eu não espero nada mais do que o completo foco no dever de todo mundo. E agora eles iriam eliminar traidores. O teletransporte, meus amigos, foi um sucesso. Dos 50 super soldados que foram, apenas 4 foram perdidos no processo. Lorde, é bastante isso aí, né, cara? Um cara, tipo, levou 10 anos pra fazer, eles são soldados de elite aqui da primeira companhia, mas mesmo assim, pra um teletransporte, cara, fala com os orcs pra te saber como é que é um teletransporte perigoso. Mas, felizmente, pro Reboot Guilliman, ele ainda tinha 46 dos seus soldados, e agora ele estava dentro de uma base na aérea, no caso, um dos pontos de defesa orbital, aonde os traidores tinham deixado boa parte de uma divisão inteira dos seus soldados. No caso, também, só para lembrar, o Tiel, que estava presente aqui no episódio anterior, veio junto. O Tiel, né, o Guilliman falou: Tiel, tu vem comigo. O Tiel, mas é que eu tenho medo de teletransporte. Cala a boca, Tiel, vem comigo. O Tiel é brother, e o Tiel vai. É que o Tiel, tipo, né, sabe, ele tinha um capacete vermelho, né, porque ele ia ser censurado, e agora ele tá o braço direito do Primarca, tipo, Tiel e eu, vamos lá, Tiel. E agora o Tiel vai ser arrastado para essa missão. No caso, ele sobreviveu ao teletransporte, né, porque ele tem nome, né, personagem com nome vale mais, então ele vai agora lutar junto com o Reboot Guilliman contra os traidores aqui dentro da estação, 46 versus a maior parte de uma companhia, e não era uma companhia qualquer, era os Khorvatar, o pessoal aqui do caos, possuído por criaturas e entidades demoníacas. Então esses aqui eram aqueles ascendidos, né, aos soldados do caos possuidinho. Ai, tá possuída, vai tomar banho, bando de caótico idiota. O Reboot Guilliman tá possuído pelo espírito da vingança, e o pessoal do caos aqui, com mais de 200 soldados na defesa versus 46, não tiveram a mínima chance. O Reboot Guilliman, tipo, juntou os punhos e começou a correr. Ele ia solando um por um desses desgraçados no corredor, e conforme ele ia avançando, os seus soldados com as armaduras Terminator, atirando com seus bolters combinados no punho, davam fogo de supressão impedindo que o inimigo atirasse de novo, permitindo que o Guilliman chegasse perto, porque o Guilliman queria sentir. Se as criaturas demoníacas pudessem sentir dor, nesse momento elas sentiram, e a capa desse livro é linda. Ela é daquele momento que o Guilliman tava dizimando os World Barriers no casco da nave dele, mas eu vou trazer ela de novo, porque essa capa é linda, capa maravilhosa, e ela resume exatamente o que o Guilliman tava fazendo aqui, com seus Power Fists. Ele veio dizimando esses caras, e ele foi direto pra estação de comando. Na estação de comando, aí tipo ele destrói a porta e ele entra junto com a sua equipe. E aí começa a cutscene do chefão. Lá em cima
Corferon, junto com ele, um bando daqueles soldados possuídos por demônio com garra, com asinha de couro, com dentes pra fora, com chifre, essas coisinhas a criatura demoníaca gosta. E o Corferon ali, patético, você veio aqui apenas para falhar. E o Guilliman, eu vou te dar uma tão forte que eu vou botar o teu coração pra dentro. E o Guilliman começou a correr na direção do Corferon, e o Corferon levantou a mão e surgiu... Ah, detalhe também, se lembra do Churi? Então, o cara traidor lá dos Wordbearers, que foi o primeiro a eliminar um Ultramarino na história, também tá aqui, junto com o Corferon, e ele vai duelar com o Ciel na parte que durante a batalha eles vão entrar num duelo, porque eles são dois personagens com nome, né? Então vai ser mais legal se os dois subchefão lutar também, né? Sabe como é que é essas coisas. E agora o Corferon então levanta a mão e faz uma invocação profana, e o Guilliman cai no chão como se correntes de toneladas estivessem nos seus ombros. O Guilliman foi de joelho, ele não conseguia levantar de jeito nenhum, ele estava paralisado. E o Corferon mesmo um primarca não é nada perante a glória dos deuses da ruína. E o Corferon, nesse momento, por que ele fez isso? Calma, tem que explicar o psicológico do Corferon nesse momento. As forças do caos meio que duelam entre si pela atenção dos deuses do caos. No momento, o Corferon tava ficando pra trás. Por quê? Porque o Logar era fodão e porque o Erebus conseguiu converter o Horus, e ele tinha meio que o Horus do lado dele. O Erebus é tipo o papagaio do Horus, ele fica falando pra ele as coisas no ouvido e o Horus faz. Então agora o Corferon tava com uma inveja do Erebus, porque o Erebus tava com mais poder, porque ele tinha um primarca na sua mão, e ele queria fazer a mesma coisa, e ele sabia como o Erebus fez para converter o Horus. Ele o feriu com a anatema, assim revelando os deuses do caos para ele e fazendo com que ele entrasse pro lado certo da história, segundo o Corferon. E nesse momento, ele então puxa a sua espada anatema e ele decide ferir o Reboot Guilliman com ela. Imagina só a oferenda que seria para os deuses da ruína, um outro primarca pro caos. Mas mal sabe o Corferon que a espada que feriu o Horus anatema também, ela foi feita especificamente por Horus, a espada do Horus, a espada feita para ferir o Horus, a espada do Ourinhos. Então, essa espada anatema aqui não iria ter o mesmo poder, mas, né, o Corferon não sabe disso. E também, né, essas espadas agora que eles estão usando aqui tem uma fração do poder da que feriu o Horus de verdade. Mas agora ele veio para ferir o Reboot Guilliman e assim na cabeça dele converter ele pro caos, e ele pegou a espada e falou: você verá a verdade. E aí o Reboot Guilliman olha para cima e diz: a verdade é que eu não menti, eu vou enfiar o teu coração pra dentro. Ele fecha o punho de energia dele e ele tá paralisado a perna, sim, mas não o braço. E agora o Corferon tá próximo o suficiente para ser espancado, e ele dá um gancho no Corferon com o seu punho de energia, com toda a força que ele consegue, com o corpo dele meio para baixo ainda, mas o suficiente para dizimar a armadura do Corferon, empurrar os ossos, porque os ossos do tórax dos super soldados são fundidos, quebrou só todos, todo, quebrou a placa e enfiou a parte do tórax dele até quase na coluna, esmagando completamente o coração principal do Corferon.
Os super soldados possuem 2 corações e o Corferon, tipo, voou pra trás, a espada anatema pra um lado, o Corferon pro outro, pedaço de armadura pra lá, pra cá, sangue, tipo, lá, sangue pela boca, escorrendo pelo tórax, e o Corferon, tipo, no chão, caído, assim, tipo, se contorcendo. E os soldados do caos, tipo, eles começaram a pular em cima do Guilliman e outros pegaram o Corferon e tiraram o Delay. Enquanto uns estavam ali se jogando no Guilliman, sendo arremessado pra lá e pra cá pelo punho de energia do Guilliman, alguns conseguiram tirar o Corferon e eles levaram o Corferon de volta para a nave dele, onde ele seria atendido por um apotecário e tentar manter o desgraçado vivo, porque ele era o líder das forças do caos. Aqui, né, eles não podem deixar o comandante morrer, ia ser meio feio isso aí. Então, mais uma vez, o Guilliman mostrando o gancho dele. Parabéns pro Guilliman, na base da porrada o Guilliman se destaca, e agora, infelizmente, o Corferon não morreu, deveria, mas o Guilliman tava ali paralisado, ele tava enfrentando um monte de criatura demoníaca, então nesse momento ele não conseguiu fazer isso. No momento, foi tão linda a cena do Corferon sendo dizimada, que o Tyrell conseguiu ferir me esqueci o nome dele. Desculpa. O Tiel conseguiu ferir o Churi. Isso. É porque os dois nomes são com T, cara. Desculpa. O Tiel conseguiu ferir o Churi no capacete e deixar ele com um dano muito grave no rosto. Mas ele também não matou o cara. E ele também recuou. Infelizmente, nesse momento. Então, por enquanto, os vilões do caos continuam vivos, mas absurdamente feridos. E agora, o Guilliman fala pro Tiel, desative a defesa automática agora. E aí o Tiel vai lá no computador, enquanto o Guilliman tá dizimando todo mundo que chega lá. E aí ele vai no computador e o computador tipo, insira a senha, digite não sei o que, qual o seu CPF. Ele, senhor, eu não sei operar isso aqui. Aí o Guilliman dá um segundinho na luta, tipo ele gira o braço do cara do caos, quebra pra trás e fala, Tiel, acerta esta merda com a tua espada. E aí o Tiel puxa a espada e no computador de novo, até o negócio parar de funcionar. Então, né, aqui ele veio um episódio avançadíssimo de Hackerman, muito bom. Quando você quer parar uma máquina de funcionar, tudo precisa é de uma espada longa e muita força, nada mais. Hackerman! Ai, que merda, cara. Se toda computação fosse fácil assim. Enquanto isso, agora, com o central de cogitator principal do espaço que comandava toda a defesa automática ao redor, dizimada, a Mare conseguiu assumir o comando total, ela ativou o kill code dela instantaneamente e reassumiu toda a cadeia de comando e todas as defesas orbitais agora estavam sobre o seu controle. Ela tinha se injetado, tipo, a cabeça dela, tipo, na máquina, e ela estava agora controlando tudo. A primeira coisa que ela fez foi realinhar as defesas orbitais pro planeta. E sabe aquela força maciça de Worldbearers, com titãs, com soldados caóticos e tudo mais, que estava cercando aquela posição que ela estava? Pois é, agora ela tem o canhão maior e ela começou a dizimar o pessoal lá de cima com ataques orbitais com uma precisão imensa. As defesas automáticas aqui do planeta têm uma precisão ótima, sensores incríveis e uma capacidade de devastação, cara, total, destrói nave, então para destruir forças no chão é nada. E as forças no chão dos Worldbearers tiveram que fugir e se esconder em abrigos subterrâneos se eles quiseram ficar vivos do ataque orbital contínuo. Então agora a ameaça para essa posição aqui no Guild Hall acabou e todos os Worldbearers que estavam ao redor se retiraram. E depois disso, ela realinhou as defesas automáticas para as naves espaciais. Worldbearers, vai ser bem divertido ter te conhecido. Qualquer nave que fosse pega nessas defesas aí iria ser dizimada. Isso aqui foi feito para segurar ondas e ondas e ondas de naves inimigas, e isso era feito para tipo destruir inimigos a média, longa e curta distância, qualquer uma. E os Worldbearers estavam dentro agora do fogo cruzado de
todas essas naves... estações orbitais. Então, eles iriam ter um grande pepino na mão e era hora de se escafeder. E se escafeder, eles tentaram. Claro, nem todas as forças dos World Bearers conseguiram ser evacuadas, muitas foram simplesmente abandonadas lá embaixo e as naves começaram a se retirar uma atrás da outra. A primeira nave que fugiu foi a nave de comando, ela escapou deixando as forças para trás e o pessoal começou a se retirar um após o outro. Depois disso aí, várias naves dos World Bearers foram atingidas, algumas destruídas, mas principalmente os World Bearers já tinham completado o seu plano. No momento que eles começaram a se retirar, o Sol ali do planeta de Kelf começou a explodir e uma gigantesca tempestade do imaterial vai se formar. Essa tempestade do imaterial vai isolar o sistema completamente de ultramar do resto do Império e isso vai impedir que os ultramarines saiam daqui ou que reforços venham caso a batalha continue. E quanto aos nossos soldados, ao pessoal que todo mundo adora, os líderes das forças caóticas, bem, o Erebus pegou a espadinha na tema dele, fez um ritualzinho rápido ali, cortou um buraco, abriu um portal pro imaterial e entrou e sumiu. E as forças que estavam com ele ficaram para trás, dedo do meio pra esses trouxa. E o Corferon, como eu disse, estava na nave de comando e foi o primeiro a se escafeder enquanto ele estava ali quase morrendo por ter tido seu torso inteiro dizimado por um ataque do Guilliman. Mas como eu falei, o plano deles principal da marca de Kelf, a surpresinha pros Ultra Smurfs, que era isolar o sistema de ultramar e impedir a viagem desse local para outros, foi feita. Com o sacrifício, com as múltiplas mortes, com a dor, com a traição, com tudo mais, eles conseguiram afinar tanto o véu entre a realidade e o imaterial que a marca de Kelf aconteceu, o sol estourou e o imaterial agora vai ficar muito ativo, impedindo que qualquer um consiga sair daqui sem que os deuses do caos permitam. E os ultramarines, as forças na superfície, muitos tentaram evacuar e vários foram evacuados. Agora, com o sistema de defesa automático, permitiu o acesso a naves e várias das forças conseguiram sair do planeta. E outros se protegeram em abrigos subterrâneos. Tanto as forças dos World Bearers que permaneceram no planeta, quanto os ultramarines ficaram em complexos subterrâneos que existem aqui em Kelf. E isso aí vai acontecer depois. Uma longa batalha. Tem vários livros sobre a Batalha de Kelf, então vai ter mais coisas que vão acontecer depois, que eventualmente vai levar a uma luta no subterrâneo até que o último traidor do planeta seja eliminado. Um por um, os Smurfs vão caçar esses caras e vão eliminar eles por completo. Essa batalha nos túneis, eu não consegui achar nenhuma imagem dos ultramarines, então eu achei de outra legião, né, dos Raptors aqui, mas no caso é triste que os nossos ultramarines não tem nenhuma imagem disso aí. Se você quiser fazer uma arte, faça, fica à vontade, mas essa batalha do subterrâneo vai ser bem interessante e por meses a anos, os World Bearers vão encher o saco dos ultramarines. Eles vão voltar de novo para atacar os sistemas de ultramar junto com os devoradores de mundo. Nós vamos ver isso aí conforme os livros de heresia vão acontecendo, mas isso novamente é mais pra frente. E os ultramarines vão se vingar disso aí? Vão. Eles vão pro sistema de coaches e os ultramarines vão eventualmente soltar torpedos ciclones que vão chegar no centro do planeta e destruir o planeta por completo. O planeta onde o Logar foi criado, o planeta mãe da religião deles, vai eventualmente ser destruído como uma vingança pelos ultramarines. Então não se preocupe. E no fim dessa batalha, quem se deu mal? Todo mundo. Os World Bearers, as forças que estavam aqui, eram uma força meio que de sacrifício mesmo. Eles já sabiam que eles iriam quase todo morrer. Porém, eles imaginavam que eles teriam causado
mais dano nos Ultramarines. Não se engane, os Ultramarines tiveram mais baixas que os World Beaters no final, mas os objetivos táticos dos World Beaters, que era conseguir uma frota gigantesca, que era dizimar e eliminar o Reboot Guilliman ou converter ele, não funcionaram. Então os World Beaters não conseguiram ter uma frota agora poderosa e não conseguiram converter nem eliminar o Primarca dos Ultramarines. Segundo o Erebos, ele diz que isso aqui foi um sucesso tremendo e que os Ultramarines não representam mais ameaça nenhuma. Verdade isso? Não. Isso é palavra de World Beater. Os Ultramarines ainda vão tancar sozinhos os Devoradores de Mundo e os Portadores da Palavra, mas como eu falei, isso é uma história para outro dia. Vejo vocês por lá. Tudo de bom, meus amigos, e não conheçam nenhum medo.